Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Nós vamos à última pregação no livro de Daniel, finalizando essa série, graças ao bom Deus, e clamando ao Senhor que nos fortaleça, nos abençoe por meio da pregação da sua palavra. Vamos ler mais uma vez esse trecho que foi lido na liturgia e que traz a última porção, o fechamento, né, desse livro e da última visão que foi dada a Daniel. Daniel 12, do versículo 5 ao 13. Assim diz essa maravilhosa porção da palavra de Deus. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor bendito, Pai bondoso, te louvamos pela tua palavra e te clamamos, Senhor, aqui, como dependentes e necessitados que somos do Senhor, da tua maravilhosa ação por meio do teu Santo Espírito. Te pedimos que o Senhor nos permita compreender esta palavra. Que o Senhor nos permita guardar esta palavra de maneira que nós caminhemos em meio a essa peregrinação que nos foi dada, em fidelidade ao Senhor, em santidade, em contínua busca por fazer a Tua vontade, Senhor. Ó Senhor, o nosso ego, os nossos pecados, nosso orgulho, tantas e tantas vezes se colocam como barreiras para que possamos ouvir a Tua voz. Mas nós te pedimos, através do nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, te pedimos que o Senhor vença-nos aqui. Que o Senhor quebre tais barreiras que levantamos e que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, a voz do bom Senhor que nos chama, para que então vivamos como quem somos, como quem fomos feitos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. É no nome dele que nós te pedimos, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós chegamos aqui à última porção, aos últimos versículos do livro de Daniel, seguindo essa série de exposições que tem por tema Habitantes de Outro Reino. E além de finalizar esse livro de Daniel, nós já vimos isso algumas vezes, esses últimos versículos, eles finalizam também a última visão que foi dada a Daniel. Visão cujo objetivo é revelar ao povo de Deus aquilo que o seu Senhor, aquilo que o seu Deus determinou que aconteceria no tempo do fim. E além disso, além de revelar, encorajar esse povo a se manter fiel, a se manter submisso e fiel à vontade de Deus, ao seu Senhor, mesmo diante das circunstâncias em que esse fim que foi revelado chegaria. Aqui nós vimos, o Senhor promete que apesar de tudo aquilo que apontaria para não, o Senhor não abandonaria o seu povo. O Senhor salvaria o seu povo. No ápice de todo o sofrimento, de toda a angústia,
o Senhor guardaria e salvaria o seu povo. Essa visão, meus irmãos, então, ela fundamenta a esperança do povo de Deus para o futuro, ao mesmo tempo em que estabelece como o presente desse povo deve ser impactado por essa esperança. Nós vimos isso em todas as pregações do capítulo 12 de Daniel. Em todas elas. A linha central, o tema central é essa esperança de outro reino. E então, a partir dessa revelação que é feita, que é dada por meio de Daniel, o povo de Deus é encorajado a manifestar essa esperança que é professada por eles por meio de sua vida, por meio do tempo presente, como vivem no tempo presente. Você, se você é um crente, você professa guardar essa esperança, a esperança da consumação do reino de Deus, a esperança de que o seu Redentor retornará para finalizar a boa obra que foi iniciada em você. Você guarda essa esperança se você é um crente, mas como essa esperança é vista em você? Essa é a pergunta que surge aqui, através dessas reflexões no versículo 12. Como ela é vista? Onde estão as evidências dessa esperança? Essa esperança não se esconde, ela não fica guardada somente na mente, mas uma vez no coração, ela toma todo o corpo, toma todas as ações, todas as decisões, e é isso que nós temos visto nesse capítulo 12. Assim como nós vimos em um texto de Hebreus, na quarta-feira, quando tivemos refletindo sobre esse mesmo tema, Hebreus 10, 32 a 35, o autor aos Hebreus, ele escreve o seguinte aos irmãos ali: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, e aqui compadecer é uma palavra muito interessante, porque ela traz a ideia daqueles que sofreram juntos com os encarcerados, daqueles que compartilharam do mesmo sentimento, da mesma experiência que eles estavam passando, mesmo sem estarem ali encarcerados também. Então eles se compadeceram, e não somente isso, no devido tempo, na devida oportunidade, eles também aceitaram com alegria o espólio dos bens, como também aceitastes com alegria o espólio dos bens, dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Por que suportaram tais aflições, tal espólio? Porque tinham ciência, porque sabiam, porque esperavam um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Nesses irmãos aqui, a quem o autor aos Hebreus escreve, a esses cristãos, essa esperança ela era vista na luta que eles sustentavam, nos sofrimentos que eles sustentavam, no espólio dos bens que eles sofriam ali, no cuidado dos irmãos encarcerados por amor a Cristo. Isso era visto neles, porque essa esperança ela não se esconde. Essa esperança ela frutifica, ela se revela, ela se mostra em algo. A esperança que eles tinham, a esperança de que eles tinham um patrimônio superior e durável, não nessa terra, não neste mundo, não que poderia ser tomado deles, essa esperança não podia ser contida. Ela era vista na forma como eles enfrentavam tais provações, como o autor aos Hebreus aqui revela. Você tem essa mesma esperança? Essa é a pergunta que surge. Ou a sua esperança está ainda neste mundo? Está naquilo que você pode conquistar, naquilo que você consegue enxergar e tocar com suas próprias mãos neste mundo? Você tem a mesma esperança que é relatada aqui em relação a esses irmãos? Como ela é vista em você? Onde ela é vista? Onde estão as evidências que mostram essa esperança? Que apresentam essa esperança de maneira clara, à medida em que você caminha neste mundo como um habitante de outro reino. Essa esperança não passa desapercebida, irmãos. Ela necessariamente, essa esperança, a esperança de outro reino, ela molda a forma como o povo de Deus vive no tempo presente. Ela não é algo simplesmente
não é algo superficial, não é algo que é subjetivo, não. Ela molda concretamente as ações, os passos que são dados, o caminho que é trilhado pelos habitantes de outro reino. Nós vimos como confiança, santidade e sabedoria são algumas dessas características que moldam a forma como nós vivemos hoje, no presente, se nós realmente recebemos e guardamos essa esperança. Essas são características que certamente surgirão em nós. E a última dessas características, entre muitas outras que encontramos nas Sagradas Escrituras, mas especificamente nesse texto, a última dessas características, o tema que nós encontramos aqui, nesses últimos versículos, além de poder ser visto nos diálogos que nós encontramos aqui, que nós já lemos, ela é fortemente enfatizada no versículo 12. No versículo 12, do capítulo 12 de Daniel, nós encontramos o seguinte: bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. E nós já vimos na quarta-feira passada, como essa palavra espera é a palavra-chave aqui, ela traz a ideia de alguém que aguarda ansiosamente, que aguarda avidamente, alguém que estica a sua cabeça olhando para frente, buscando enxergar, buscando ver aquilo que ela aguarda. Essa é a ideia de alguém que espera se esticando, buscando, olhando, buscando ver aquilo que aguarda. É uma espera que é marcada por um desejo intenso. Uma espera que é marcada por um desejo ardente. Não é, irmãos, como alguém que espera na fila de um banco para pagar uma conta. Essa não é a espera que é mostrada aqui. Alguém que espera de maneira despretensiosa ou até entediada. Não é isso que é relatado aqui. Está mais para alguém como o pai do filho pródigo. Lembram lá do pai do filho pródigo em Lucas capítulo 15, no versículo 20 mais especificamente? Este pai, ele, quando o filho vinha ainda longe, esse é o relato de Lucas, quando o filho pródigo vinha ainda longe, o pai já o avistou. O avistou como alguém que aguardava aquele momento. Como alguém que dia após dia buscava no horizonte ver a face do filho, na esperança de que um dia veria sim a face do seu filho novamente. E então, o vendo, não se contém. Correndo, o que não era condizente com o status daquele homem, um homem já velho, respeitado, mas correndo, ele vai e abraça e beija o filho. Esse é o esperar aqui de Daniel 12:12. Essa espera que está relacionada a um desejo ardente, intenso. Quando nós tomamos essa palavra espera, né, que também significa ser paciente, e passando talvez em algum momento uma ideia de passividade, mas nós vimos que não é isso. Mas quando nós tomamos essa palavra, quando olhamos para todo o contexto construído nesse capítulo 12, bem como nos capítulos anteriores também, e o livro de Daniel como um todo, nós percebemos que existem aspectos importantes dessa espera que precisam ser percebidos, precisam ser notados por nós. Nesse ser paciente, nessa espera que nós encontramos aqui. Aspectos de ação, de ousadia, que vêm da fé, da confiança daquele que espera. E por confiar, então, ele age como age. Aspectos muito relacionados ao que nós conhecemos como perseverança. É por isso que, na quarta-feira passada, nós vimos como essa palavra, nesse contexto aqui, ela poderia ser também entendida, ela tinha também um significado de esperar, de ser paciente, de perseverar, de confiar. Então, aqui, nós temos um contexto que estabelece esses significados. É por isso que na quarta-feira nós tivemos uma introdução nesse tema da paciência, para que nós pudéssemos nos preparar para ver esses aspectos desse tema nesses versículos finais de Daniel. De maneira mais ampla, nós vimos que a ideia aqui é suportar pacientemente. Suportar pacientemente. É enfrentar
pressões, enfrentar provações que exigem um cumprimento e um compromisso inabalável acerca de quem nós professamos ser, apesar do custo que isso vai ter. É isso que significa aqui esperar. Nós vimos 3 verdades sobre o que é esperar, sobre o que é perseverar, 3 verdades sobre o que é ser paciente. Nós vimos que ser paciente é suportar, ser paciente é avançar e ser paciente é fruto da Escritura. E hoje, irmãos, olhando para esses versículos finais de Daniel, nós veremos 3 características que marcam a paciência de um habitante de outro reino. E essas 3 características estão diretamente relacionadas com essas 3 verdades que nós vimos na quarta-feira. Nós veremos primeiro paciência na tribulação, essa primeira marca da paciência de um habitante de outro reino. Paciência na tribulação, versículos 5 a 7. Segundo ponto, paciência mesmo sem compreender, versículos 8 a 13. E por fim, paciência sustentada pela palavra, que vai ser um fechamento, mais uma conclusão aqui da nossa mensagem relacionada a esses versículos finais de Daniel. Mas vamos aqui então ao nosso primeiro ponto, paciência na tribulação. Versículos 5 a 7. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Irmãos, aqui nós temos a conclusão de uma visão que iniciou lá no capítulo 10, mais especificamente no versículo 4, capítulo 10, versículo 4 de Daniel, quando Daniel estava ali às margens do grande rio Tigre, e então ele teve a visão, viu um homem vestido de linho, além de um outro, né, um anjo que explicou a visão a Daniel. E a partir desse versículo 5 do capítulo 12, 2 outros anjos se juntam a essa cena. Esses anjos estavam de frente um ao outro, como nós acabamos de ler aqui, ainda ali nas margens desse rio Tigre, e em seguida nós vemos novamente a figura do homem vestido de linho. Este aparece novamente agora sobre as águas do rio, aquele que caminha sobre as águas. Este nós já vimos quando refletimos no capítulo 10 de Daniel, este é o Filho de Deus, vestido com vestes sacerdotais, uma pré-encarnação, uma visão da pré-encarnação do Filho de Deus. Daniel 10, versículos 5 e 6, nos revela isso. Volte um pouquinho em Daniel 10, 5 e 6, onde nós temos aqui essa visão pré-encarnada do Cristo. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Nós vimos quando refletimos sobre esse texto, que aqui trata-se de uma aparição pré-encarnada do Cristo, da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Deus. É uma cristofania, como é dito na teologia. Assim como aconteceu no capítulo 3, na fornalha de fogo ardente. O mesmo que João vê lá em Apocalipse 1, com textos que são tão correspondentes e que deixam de maneira muito clara ali sobre quem João e sobre quem Daniel está falando aqui. E é importante sabermos isso, é importante percebermos isso, irmãos, porque por conta da reação de tudo que acontece com Daniel, depois que ele recebe a resposta deste, que é o homem que está andando sobre o rio ali, o homem vestido de linho. Um dos anjos pergunta a este homem vestido de linho: quando se cumprirão estas maravilhas? Quanto tempo falta para o fim destas maravilhas, dessas coisas surpreendentes? Quando elas vão acontecer? Quando elas vão acabar? Há uma urgência nessa pergunta, irmãos. Existe uma expectativa acerca de tais coisas e uma demonstração de solenidade e seriedade surpreendentes. Esse homem vestido de linho,
que é a visão antecipada do Filho de Deus, levanta as duas mãos para o céu. É um ato incomum isso, irmãos. No contexto de Daniel, quando um judeu levantava uma das suas mãos para o céu e jurava, isso ele trazia ali uma expressão de solenidade, quando ele levantava uma dessas mãos e jurava aos céus. Mas quando alguém levantava as duas mãos, isso trazia uma ênfase ainda maior, uma solenidade extrema. E é isso que está sendo representado aqui. Um ato incomum. Ele faz um juramento por aquele que vive eternamente. E esse jurar aqui, irmãos, é uma promessa solene. Uma promessa cuja testemunha é o próprio Deus. O Deus Filho, observem isso. O Deus Filho, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que sustenta todas as coisas, este promete solenemente, diante do Deus Pai, tendo ele como testemunha, ele promete que existe um tempo determinado para tais coisas, para tudo aquilo que foi falado anteriormente. Ainda que as tribulações e os sofrimentos pareçam estar se estendendo além do limite, ainda que o mal pareça estar prevalecendo, está decretado e chegará o dia em que o Senhor salvará o seu povo. Esta é a promessa maravilhosa que nós encontramos aqui. As tribulações não cessarão. Por isso, suporte. Ser paciente é suportar. Nós vimos isso. As tribulações não cessarão. Suporte, resista. Você não foi abandonado. O Senhor, Ele está fazendo o seu plano avançar. Ele continua no controle. Essa é a mensagem que está sendo entregue por meio de Daniel. As lutas, as provações, os tempos difíceis, em algum momento essas coisas elas passarão. E logo virão outras lutas e virão outras provações até o tempo do fim. Mas tudo isso passará e um dia passará definitivamente. Mas o povo de Deus, a igreja do Senhor, avançando nesse progresso da revelação, o povo de Deus, a igreja do Senhor, esta permanecerá. As circunstâncias, as lutas, as dificuldades, elas passarão. Em algum momento passarão. Essa é a certeza que nós recebemos. Mas o povo de Deus permanecerá, porque é o Senhor quem o sustenta. É o Senhor quem o guarda. Por isso, não seja incrédulo diante daquele que tão solenemente prometeu, diante daquele que ergueu as mãos aos céus e jurou por aquele que vive eternamente. Não seja incrédulo, confie, suporte, resista, tenha paciência. Esse Cristo que tão solenemente prometeu, já pisou nesse mundo para cumprir a sua promessa. Ele venceu e ele prometeu também que retornaria para consumar a sua obra. Por isso suporte, por isso resista, por isso tenha paciência. Não fuja, não se acovarde, não corra. Irmãos, percebam, lembrem do contexto que Daniel está montando em nossa mente aqui. Não é um contexto de vida tranquila, é um contexto de tribulação, de luta, de provação, de pessoas que estão sendo mortas simplesmente por se manterem fiéis ao Senhor, de grandes aflições. Mas a mensagem de Daniel é suporte. Resista, não fuja. Não é fácil não fugir em meio a tantas aflições, mas não fuja, porque o Senhor garantiu, Ele garantiu que o seu povo seria salvo. Não fuja, não se acovarde, não corra. Lembre, irmãos, lembre que esse livro de Daniel foi escrito para um povo que deveria perseverar junto, que deveria esperar junto, ser paciente junto, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, nós somos aqueles que suportam, irmãos. O povo de Deus é aquele que suporta. Nós passamos por esse mundo suportando, resistindo, e nós fazemos isso como povo de Deus, como corpo de Cristo. Por isso, que vergonha é. Quão grande vergonha é quando as circunstâncias apertam, as circunstâncias nos encurralam, e então nós sequer pensamos em abandonar.
esse povo, em abandonar o povo de Deus, em sair da formação. Que vergonha, que covardia. Nós somos o povo que suporta, suportamos, resistimos. Você não tem que ser o melhor funcionário, o melhor empresário, você pode até ser, mas você não tem que ser. Você não tem que deixar uma herança para os seus filhos, você não tem que garantir que eles jamais passarão necessidades, você não precisa ser um juiz, um médico, um concursado, você pode até ser, mas você não precisa ser. O que você precisa, como habitante de outro reino, é suportar pacientemente as tribulações e permanecer fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. É isso que você precisa ser. É isso que você deve ser. E a exortação à fidelidade feita aqui em Daniel, irmãos, é feita ao povo de Deus. É muito importante perceber isso. Ao longo de todo esse livro, e em especial no capítulo 12, essa exortação à fidelidade é feita ao povo de Deus. De modo que não é possível ser fiel sozinho. Não existe essa ideia de ser fiel sozinho, à parte do povo de Deus. Sem estar caminhando com o povo de Deus. Sabe, aquele que diz, a minha parte eu já faço. Agora, se fulano não quer nada, eu não posso fazer nada. Pode sim, deve. Nós somos chamados para edificarmos uns aos outros. Para conduzirmos uns aos outros. Não por meio de emoções e questões mundanas, mas olhando para a palavra do Senhor, para a vontade do Senhor. É interessante como o capítulo 9 de Daniel deixa isso muito claro, irmãos. Se os irmãos bem lembram, no capítulo 9 de Daniel, nós temos a oração feita por Daniel. Daniel, mesmo com toda uma vida de fidelidade ao Senhor, já velho, mas fiel durante toda a vida, ele se lança em oração contínua, confessando pecados e pedindo perdão por seus pecados como povo de Deus, intercedendo pelo povo. Daniel sabia que ele não podia ser fiel sozinho. A infidelidade do povo de Deus doía em Daniel. O levava aos prantos, o levava a interceder por esse povo. Seja qual for a sua luta, mantenha-se fiel. Seja paciente, apesar da tribulação. Desde a luta no seu lar, a luta com os filhos, a luta com o cônjuge, a luta no trabalho, a luta com os seus pecados, a luta contra a carne, seja fiel, seja paciente e jamais esqueça que fidelidade, paciência, perseverança é uma luta travada não sozinho, não, mas também e necessariamente é uma luta travada como povo de Deus, como povo que luta junto. Como povo que sabe que não dá para chegar onde chegaremos sozinhos. Não dá. Somos um povo. A paciência de um habitante de outro reino acontece em meio à tribulação. Essa é uma característica, é uma marca da paciência dos habitantes de outro reino. Mas nós temos uma segunda marca, que é a paciência mesmo sem compreender, ou mesmo sem entender todos os detalhes. Versículos 8 a 12, irmãos. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Irmãos, nós veremos que o ponto de Daniel aqui, o ponto do registro desses números que são dados e dos detalhes tão simbólicos que nós encontramos, principalmente na segunda parte de Daniel, esses números não nos foram dados para que nós pudéssemos então desvendar uma data, um período
Não, essa não é a ideia. Nós já vimos isso em alguns momentos e continuaremos vendo aqui. Inclusive, quando nós refletimos na última parte do capítulo 9 de Daniel, naquela profecia das 70 semanas, nós aprendemos acerca disso. Nós vimos como ali nós temos a compreensão que nós temos acerca daquela profecia é de que aquela última semana que foi dada, ela é iniciada, ela tem o seu início com a morte, né, com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ela determina, ela estabelece ali não um período específico de tempo, mas uma época, a época da igreja, o período em que o Senhor faria aliança com muitos, que é o período da pregação do Evangelho, e na metade dessa semana, então viria o assolador. E embora a segunda metade estabeleça ali, pudesse ser paralela, que é os 3 anos, 3 tempos e meio, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ela não necessariamente ela é marcada pelo mesmo período de tempo, porque esses dias seriam abreviados por causa dos eleitos, né? Mas o ponto de Daniel aqui não é estabelecer datas ou calendários, não. Daniel ouviu a resposta dada pelo Senhor, mas não entendeu. E agora ele mesmo pergunta ao homem vestido de linho, ao Deus Filho ali presente: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Qual será o resultado dessas coisas? Como tudo isso acabará? A resposta dada a Daniel, irmãos, não é o tipo de resposta que nós gostamos de receber. Principalmente quando nós estamos angustiados com a incerteza. Principalmente quando nós estamos tomados pelo medo de não termos o domínio sobre as circunstâncias. A resposta dada a Daniel não foi uma explicação mais profunda e melhor acerca daquilo que ele ouviu inicialmente. Não. Foi simplesmente: vai, Daniel. Não tem mais resposta a ser dada. Vai. Segue. Anda. Porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Estão protegidas e estão confirmadas. Certamente acontecerão. Segue o teu caminho, Daniel. Continua. Você não precisa de todos os detalhes. E como isso é maravilhoso para nos mortificar e nos humilhar, irmãos. Nós não necessitamos de todos os detalhes. Não precisamos. Não é isso que garante a nossa fidelidade ao Senhor. Você precisa permanecer firme, Daniel. Precisa perseverar. Precisa continuar avançando. Você precisa, ao invés de conhecer todos esses detalhes, você precisa confiar nessas palavras que agora estão fechadas, protegidas e garantidas, seladas por aquele que vive eternamente. Essas palavras se cumprirão e é isso que basta. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes você ouviu e não entendeu? Ouviu e não entendeu. E eu não falo aqui por falta de informação ou por se tratar de assuntos difíceis, assuntos que são teologicamente densos, não. Mas quantas vezes você ouviu e não entendeu porque não aceitou? Porque não tomou essa promessa, não confiou nas palavras que foram dadas, não foi encorajado pela palavra de Deus, pelas promessas do Senhor, pela esperança que foi dada. Quantas vezes você ouviu, mas não entendeu? E por isso continuou fraquejando. Por isso continuou sem crescimento, não foi fortalecido. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes você não entendeu porque você buscava, na verdade, paz de consciência, um anestésico para a culpa, para as dores e sofrimentos desse mundo, ao invés de estar buscando instrução para saber como continuar caminhando, como manter-se fiel, por não buscar tais coisas, e sim apenas anestésicos, apenas algo para tirar a dor naquele momento, você não entendeu. Não entendeu. Nós não precisamos, irmãos, de um sedativo ou de um anestésico para a dor e o sofrimento nesse mundo. Não é isso que nós precisamos. É verdade que muitas vezes é isso que nós queremos.
algo que tire o foco, algo que nos faça não mais sentir dor. Tem uma cena de um filme em que as pessoas vivem em uma realidade simulada, em que o desejo maior de um daqueles que vive nessa realidade simulada e que trai os seus colegas, que são a resistência para se libertar dessa simulação, o único pedido dele é o seguinte: me devolve lá para a simulação e me faz ser uma pessoa de sucesso. Eu não me importo em viver uma mentira, eu só quero não sentir dor, eu só quero não sofrer. Eu prefiro viver a mentira de maneira feliz do que viver a realidade sofrendo. Esse foi o pedido. Nós não precisamos de um sedativo ou de um anestésico para esquecermos a dor. O que nós precisamos, e é isso que o livro de Daniel nos dá, é de um alerta sobre o propósito de tais dores e sofrimentos, sobre o propósito das provações. E que propósito é esse, irmãos? De revelar o nosso coração, de purificar o nosso coração. Foi isso que nós vimos. Em 2 versículos, pelo menos aqui, bem próximos, Daniel 11:35, nós encontramos isso. Daniel 11:35 e Daniel 12:10, nós encontramos a mesma estrutura. Daniel 11:35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Observem, irmãos. A provação, esse purificar, que traz essa ideia, né, do fogo que ali está derretendo e elevando as impurezas para que elas sejam removidas, né? Esse processo, ele não gera o metal precioso. Não gera. Ele apenas purifica. De maneira que se o metal não estiver ali presente, tudo que vai acontecer é fundir impureza e subir impureza. Ele não gera. Esse processo não gera. Então nós não somos... nós não nos tornamos quem nós somos por conta das provações. É a obra de Cristo em nós. Mas tais provações purificam, removem as impurezas em nós. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Daniel 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Não vai ter efeito nenhum nos perversos, porque eles não são. Eles não são o metal refinado. Não são. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Esses entenderão. Esses passarão e entenderão. A provação alcançará o propósito. Nós não precisamos, irmãos, entender todos os detalhes das circunstâncias que nos rodeiam. Das lutas, das provações. Nós não precisamos entender todos os detalhes para permanecermos fiéis ao Senhor. Para sermos pacientes. Para esperarmos nele. Para perseverarmos no Senhor. O que nós precisamos é confiar nele. É confiar que o Senhor sabe precisamente o tempo exato do fim da nossa provação. Nenhum segundo passará, a mais ou menos, do que ele determinou. Eu confio que ele, como pai, não me colocaria nessa provação se ela não fosse necessária. E ainda mais, não me manteria nela além do tempo necessário para o meu bem, mesmo que eu não consiga entender isso que eu estou experimentando agora como bem. É isso, irmãos, que nós podemos compreender em relação a esses números de dias que são dados aqui nos versículos 11 e 12 de Daniel 12. Esses números não batem com os 3 anos e meio que muitos falam, eles apenas mostram um contraste entre um tempo, 2 tempos e meio tempo, ou em períodos longos que antes tratados como semanas ou como anos e agora são relatados como dias. Dias. O tempo da aprovação final, bem como o tempo das nossas provações individuais e presentes e atuais, esse tempo foi precisamente
determinado pelo Senhor, pela santa sabedoria do Senhor. Nenhum dia mais, nenhum dia menos. Por isso, seja paciente. Mesmo sem compreender. Suporte. Mesmo sem compreender. O versículo 13, irmãos, ele finaliza esse livro com duas lições muito práticas para um habitante de outro reino. Versículo 13 de Daniel 12. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Falando com Daniel aqui. Pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. O Senhor aqui, irmãos, esse é o homem que está, o homem vestido de linho, né? Nós compreendemos ser uma visão antecipada do Deus Filho, do Cristo. O Senhor exorta Daniel mais uma vez a continuar avançando no seu caminho. É isso que ele diz aqui no segue o teu caminho. A mesma palavra lá do vai, né? Então, ele exorta mais uma vez, aqui Daniel continue avançando. Segue o teu caminho até o fim. Ainda não acabou, Daniel. Continua, persevera, continua. Irmãos, é impactante ver isso aqui. Porque Daniel já era um homem velho. Um homem que estava no fim dos seus dias. Um homem que viveu uma vida toda de fidelidade, de perseverança, de batalha como um habitante de outro reino, de sustento para outros. Daniel era este, mas mesmo o velho profeta, com uma trajetória tão marcada por fidelidade, por consistência, por paciência, por perseverança, este ainda necessita ser exortado a continuar, a perseverar, a se manter paciente. Continua até o fim, Daniel, até o fim. Ainda não acabou. Essa deve ser a sua disposição, meu irmão. Ainda não acabou. Não acabou. Por mais cansado que você esteja, por mais desanimado, por mais tempo de caminhada que você tenha, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Aí sim, descansarás. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que promessa maravilhosa, irmãos. E que promessa ainda mais reluzente diante da revelação que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Continua, persevera. O tempo do fim já começou. O tempo do fim já começou. Falta muito pouco. Persevera, persevera. Vale a pena. Observem também, irmãos, como essa revelação do tempo do fim, ela não somente ela é universal e cósmica, que toma todas as proporções do universo, mas ela também é pessoal, porque ela aqui é direcionada a Daniel. Quando o Senhor diz a Daniel, tu descansarás em breve. Tu descansarás, Daniel. Valeu a pena a caminhada. Valeu a pena todo esse período. Permanece firme. Não retrocede. Nós não somos dos que retrocedem. Não retrocede, Daniel. Continua. Não descansa ainda. Não chegou o tempo de descansar, mas tu descansarás. Tu descansarás. Não existe aposentadoria, irmãos, para a caminhada cristã. Não existe. Não existe a ideia de que eu posso adiantar o que eu preciso fazer para depois ficar tranquilo. Não existe. É dia após dia. É maná após maná sendo recebido. É sustento e dependência dia após dia. Enquanto estivermos nesse mundo mau, nós estaremos lutando e avançando, ou não estaremos sendo fiéis. Não estaremos perseverando. Lembra lá que o segundo ponto foi sobre esse... Está relacionado a isso. Ser paciente é avançar, é continuar. Segue, segue. Isso é ser paciente. Se isso é verdade para o velho Daniel, quanto mais para você, jovem. Quanto mais para você que tem tão pouco tempo de caminhada, que já deveria ter avançado tanto, mas que não avançou como deveria. Você que está aí cheio de vigor, prepare-se para as tribulações. Fortaleça o seu caráter em Cristo. Fortaleça o seu caráter por meio da igreja local. Caminhe com o povo de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, diz o sábio em Eclesiastes. Antes que venham os maus dias. Será que essa tem sido
a sua realidade, de se preparar para os dias maus, de se fortalecer para os dias maus. E como tem sido esse processo de fortalecimento? É sozinho? Não existe caminhada sozinho. Por fim, meus irmãos, mas como uma conclusão e em conexão com também o último ponto que nós vimos na quarta, que foi ser paciente é fruto da Escritura, nós vemos aqui mais uma característica da paciência dos habitantes de outro reino, que essa paciência ela é sustentada pela palavra de Deus. É muito importante, irmãos, porque existem muitas pessoas que falam sobre paciência, sobre meditação, sobre como nós conseguimos nos manter equilibrados. Mas a paciência do habitante de outro reino não é como aquilo que as pessoas desse mundo chamam de paciência. O habitante de outro reino não espera como um louco que aguarda aleatoriamente que as coisas mudem mesmo sem fazer nada. A sua espera paciente vem da mensagem que ele recebeu, da mensagem que ele creu e que guarda. A sua espera paciente vem de acreditar que aquilo que foi prometido cumprirá. É por isso que não ser paciente, é por isso que não perseverar é tão ofensivo ao Senhor. Porque isso revela um coração incrédulo, um coração que não crê nas promessas que foram dadas por Ele, que não crê na obra que foi realizada pelo Filho, que não crê que o sangue de Cristo, a sua palavra dizendo que Ele retornará, é suficiente para nos manter de pé, lutando contra esse mundo. No fim das contas, irmãos, não ser paciente, não esperar, não perseverar, é não confiar, é ser incrédulo em relação à palavra do Deus Todo-Poderoso. A sua espera paciente vem de confiar naquele que revela que esse mundo está caído. Sim, este é um mundo mau, que não há motivo para nós nos agarrarmos ou acreditarmos que esse mundo por si só vai melhorar. Não há motivos para baixarmos as nossas guardas e então confiarmos nesse mundo. Não há motivo. Não. Esse mundo será purificado pelo fogo e então regenerado. A paciência vem da confiança na palavra que nós recebemos, que garante que o mesmo Senhor que um dia entregou a sua vida no madeiro, derramou sangue, estabeleceu uma nova aliança com muitos, para a salvação de muitos. Este que foi morto, mas ressuscitou, esse retornará. E assim como nós cremos que ele ressuscitou, mesmo sem termos visto ele ressuscitado, nós também seremos ressurretos com ele. Seremos destes que, com o nome escrito no livro da vida, ressuscitarão para o grande dia. É olhando para essa promessa que nós aguardamos e confiamos, irmãos. Por isso, em tempos de provação, em tempos de angústia, principalmente, lembre da palavra. É muito comum quando nós nos afligirmos, quando nós estamos angustiados, sufocados, nós, por uma ação da carne em nós começarmos a negligenciar a palavra de Deus. A não mais atentar. E eu falo isso não somente na leitura, que é muito comum, nos devocionais, mas também no cerrar dos ouvidos. E não considerar a instrução que recebemos. Não considerar a voz do Senhor que está sendo proclamada por meio da pregação fiel da sua palavra, por meio da vida da igreja, por meio do pastoreio que é dado pelo Senhor através dos pastores que o Senhor dá à igreja. É muito comum, em meio às aflições, cerrarmos os ouvidos. Mas uma prática muito, muito simples, irmãos, e muito eficiente, e muito graciosa que o Senhor nos dá, é de, em meio a tais momentos, nós podermos contar com a palavra de Deus. A maravilhosa, a simples, a expressão comum que nós encontramos, mas que ao mesmo tempo não é comum, porque é eterna, vem do alto. Então, em momentos de aflição, em momentos onde a paciência está indo embora, e o esperar parece longo demais, a noite não parece finalizar, não parece acabar, não é possível enxergar a luz do dia, nesses momentos, busque a palavra do Senhor. Busque a palavra do Senhor.
pregue a si mesmo as palavras que você já ouviu aqui. Suporta um pouco mais, alma minha. Suporta um pouco mais. Eu sei que eu não estou sentindo agora. Eu sei que eu estou sentindo o oposto daquilo que eu estou falando para ti, ó alma minha. Mas suporta um pouco mais. Porque o tempo foi definido pelo Senhor. O Senhor está no controle. Esse período vai acabar. E um dia, todo o sofrimento acabará. Então suporta, o Senhor está no controle. O Senhor prometeu que guardaria o seu povo, então suporta. Além disso, irmãos, em tempos de angústia, em tempos de sofrimento, de luta, não negligencie a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Busque o sustento na palavra de Deus para a paciência que você precisa ter. Sabe, irmãos, em meio àquela luta, as angústias, aquelas brigas que nós passamos, parece o dia brigando conosco. Parece que dá para sentir a carne brigando contra o espírito, né? Nesse momento é lembrar daquilo que recebemos do Senhor. Suporta um pouco mais. Não, em nenhum momento o Senhor disse que seria sem passar por aflições. Não, suporta. E batalha, irmãos, por meio da palavra, por meio da oração. Não negligencie a leitura da palavra de Deus. Parece algo tão simples, mas é algo tão importante lembrarmos disso. Não deixe que a correria, que a tristeza, que seja lá o que for, te afaste da leitura diária e comum da palavra de Deus, da oração conduzida por essa palavra, da instrução recebida por meio de uma pregação em um culto de quarta-feira, em um culto solene no domingo, na conversa entre os santos. Não negligencie isso. Não negligencie. E não esqueça que, independente dos tempos e circunstâncias, independente daquilo que você está passando, você não resiste sozinho. Você não persevera sozinho. É o povo de Deus que avança. É o povo de Deus que resiste. É o povo de Deus que suporta. Ser fiel é edificar uma igreja fiel. Não existe fidelidade à parte do corpo de Cristo. Não existe fidelidade em carreira solo, sozinho, santo sozinho. Não existe. A fidelidade, ela é óbvio que ela tem esse aspecto da solitude, esse aspecto do anonimato, da intimidade com o Senhor no lar, dos joelhos que se dobram no quarto, mas isso de forma nenhuma é separado desse aspecto da fidelidade do povo de Deus. De maneira que ser fiel é conduzir a igreja do Senhor à fidelidade também. É caminhar de maneira fiel como povo de Deus. Não existe fidelidade à parte do corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, em meio a essa peregrinação que nos foi dada. Que o Senhor nos fortaleça como corpo de Cristo. Que o Senhor nos conduza, assim como nós refletimos tanto e tanto aqui, em fidelidade a Ele, nessa caminhada. Vamos orar. Ó Senhor bendito, nosso Deus, nós necessitamos do Senhor, Pai. Tão facilmente nós somos enganados por nós mesmos. Nós fraquejamos e caminhamos como não devemos, uma vez que recebemos tudo que recebemos. Nós construímos estruturas, Senhor, que nos levam à fraqueza, que nos levam a sermos estamos tão distantes daquilo que deveríamos viver como povo do Senhor. Nos perdoa por isso, Senhor. Que o conforto que buscamos seja retirado de nós. Que as alegrias que tanto ansiamos nesse mundo sejam totalmente transformadas em pranto. Mas que isso, Senhor, nos conduza a enxergarmos essa caminhada e a nossa vida com olhos que são dados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja.
Abençoa-nos e conduz-nos por meio da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.